Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre 3 níveis de espiritualidade cristã. Cada um desses níveis ele é subdividido em outros níveis que nós não vamos comentar aqui nesse vídeo, que o objetivo é a gente ser mais seco, mais rápido aqui, tá bom? Isso é importante para a gente saber onde nós estamos, em qual desses níveis nós nos encontramos e o que podemos fazer para prosseguir na nossa caminhada. Será possível você ser um cristão carnal? A gente sempre ouve falar, Gente, o irmão Zorobabel é um cristão carnal. Isso é possível ser cristão carnal? É possível a pessoa ter vida espiritual e ainda assim viver na carne? Ser carnal? Manifestar os desejos da carne? Todas as pessoas são espirituais do ponto de vista da espiritualidade cristã ou não? Apenas alguns? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora, tá bom? Provavelmente, se você estivesse lá no primeiro século e perguntasse para Jesus Cristo e falasse: Senhor, me instrui como ser um cristão, ser uma pessoa mais espiritual. Provavelmente, Jesus olharia para você e falaria assim: criança, eu não sei do que você está falando. Por que ele diria isso? Porque para os antigos hebreus, o mundo espiritual era mais uma das dimensões que compõem o mundo físico. Nós sabemos que existem algumas dimensões: altura, largura, profundidade, ao tempo, que também é uma dimensão, a gravidade, que também é uma dimensão, e ao eletromagnetismo, que também é uma dimensão. Essas dimensões nós temos experiências com ela. E há mais outras 6 que nós não temos experiência com ela, porque os nossos sentidos físicos não nos dão acesso a elas. Para os antigos judeus, a espiritualidade, o mundo espiritual englobava o mundo material. Paulo fala assim: nele nos mexemos e nele existimos. O mundo espiritual era algo que estava ali, presente. Então Jesus Cristo não iria saber. Porém, quando Paulo escreve 1 e 2 Coríntios, ele usa várias vezes palavras gregas para nos ensinar a doutrina que ele quer nos passar. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele nos fala do primeiro nível da espiritualidade. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Essa palavra aqui do grego é uma palavra psíquicos, que deu origem à psicologia, psique, psicológico e tal. Essa palavra ela pode ser traduzida por alma, mente, ânima. Para os antigos gregos, a psique era o que nós tínhamos em comum com o mundo natural. O que nós chamamos aqui de mundo natural, que Paulo chamava de mundo natural, é o mundo físico. Então, na verdade, para os antigos gregos, era o que nós tínhamos em comum com os animais. Nós éramos animados, nós tínhamos ânima, e somente isso. Os gregos não achavam, não acreditavam que o homem era um animal, como depois passou a ser chamado, animal racional. Não, para eles era isso e ponto. Essa palavra no grego, essa palavra não é uma palavra nobre, ela não tem boa fama. É uma palavra que quando você falava que a pessoa era uma pessoa psíquicos, era uma pessoa ligada muito à carnalidade, a banalidades. Essa natureza, para o grego, dessa palavra, é a natureza inferior, é a natureza bestial, animalesca do homem. É isso que Paulo está dizendo, que esse tipo de homem não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Nesse primeiro nível, o homem está morto, a pessoa está morta, ela não tem vida espiritual, porque ainda não renasceu no reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Quais são as características de uma pessoa que tem essa natureza, que tem esse nível de espiritualidade, que é, na verdade, um não nível, Primeiro, ela é dominada pelos instintos, é uma pessoa ligada apenas ao instinto, ela é instintiva demais, animalesca demais, não é instintiva no bom sentido, é no mau sentido. Ela quer comer, ela come, e ela adora comer porque ela precisa do sentido para comer. Então ela come, bebe. Ela precisa ver séries e mais séries e mais séries e mais séries de filme na Netflix e em outras coisas parecidas, porque ela precisa ver, ela tem necessidade
de experiência dos seus sentidos corporais, porque lhe falta um sentido espiritual. Então ela é ligada muito, muito, muito aos instintos. Ela também é dominada pelos sentidos. Né? É uma pessoa que quando pensa, só pensa no que vai sentir, no prazer imediato. Né? Aquela musicazinha da Daniela Mercury. Alegria agora e depois, e depois, e depois, e depois de amanhã. Só isso. Né? Ou então aquela pessoa que só pensa em alegria, em se divertir, não vive apenas hoje, ela vive como se não houvesse amanhã. Né? O hino dela é aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Quando na verdade ele gere a vida dele com muito cuidado e a carreira dele é muito bem conduzida. Ele não faz isso, mas os bobocas, né? Os bobões repetem isso e vivem isso como se fosse uma coisa muito boa, quando na verdade não é. Né? A pessoa natural, que tem esse nível de espiritualidade, só vive o agora. Esquece que haverá o depois. E não sabe ou esquece que daremos conta a Deus de todas as nossas ações. É uma pessoa dominada, extremamente dominada pela sensualidade. Sensualidade. O sexo que ela tem na cabeça é apenas o sexo prazeroso, o sexo decaído, o sexo onde aquela pessoa, deseja prazer. Ela não se importa se o companheiro, a companheira dela vai ter prazer, se é certo, se é errado, se é com animal, se é com árvore. Eu ouvi esses dias agora zoossexualidade. Uma pessoa falar para liberar o sexo com todo tipo de animal. Os absurdos são esses. Uma pessoa não tem vida nenhuma espiritual. Só carne. Carne, carne e carne. E por falar em carne, esse é o segundo nível. É o nível carnal. Né? É o nível carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3 nos diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como crentes carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo a lei dos homens? A palavra grega que Paulo usa aqui é sárquicos, que daí originou-se sarcófago, né, onde você coloca o corpo, né, a carne da pessoa. Significa físico, corpóreo, temporal. O crente carnal, Paulo está dizendo que pode haver um crente carnal. Ele chama-se meus irmãos. Então ele diz que aquelas pessoas são carnais. Mas ele diz que aquelas pessoas carnais ainda são meninos, ainda comem leitinho. Eles não entenderam ainda, não perceberam a maior parte, a preciosidade da espiritualidade. Ainda são bebês em Cristo. O crente carnal é aquele que, embora tenha sido gerado de novo, não chegou a desenvolver sua espiritualidade, ainda é dominado pelos desejos da carne. Né? Ele tem as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, elas se sobressaem sobre o fruto do Espírito, as manifestações do fruto do Espírito. Ele ainda é um crente muito ligado nas paixões terrenas, mas já é uma pessoa que nasceu em Cristo, já é uma pessoa nascida no reino do Filho do seu amor, gerada do Espírito, né, da água e do Espírito. Algumas características dessas pessoas. Paulo nos diz que eles são ainda meninos, a melhor tradução mesmo é bebês. O bebê é aquele que precisa o tempo todo, que alguma coisa chora e precisa o tempo todo direitinho. Não é uma pessoa que procura alimento sólido. Ele procura leitinho, coisinhas, papinhas, enlatadinhos, coisinhas já pré-programadas. Vai no culto assistir um culto para se divertir, ou para se entreter, ou então, pior ainda, sabe, vai no culto ali para receber dinheiro, grana, não percebeu que a gente vai ao culto, fazer o culto para a glória de Deus. É uma pessoa que está comendo papinho, um crente carnal. São crianças, né? Menino, mimado, né? Eu tenho um filho e ele está nessa idade, né? E é aquela coisa, cara, precisa de disciplina, porque só Quer, meu, me dá, quero agora. Esse é o crente carnal. Ele não percebe ainda que, por quê? Ele ainda não tem a curiosidade de entender o que significa. Ele só quer saber que quer aquilo.
nem sabe ainda, nem aprendeu ainda a orar em nome de Jesus para que seja feita a vontade de Deus. A Bíblia fala que eles são invejosos, né, são ciumentos. Quer dizer, é impressionante, porque hoje em dia cada um quer aparecer mais. É o tal dos levitas. Né? Quero ser levita na casa do Senhor. Cada pessoa quer se destacar mais, quer cantar de uma maneira onde se sobressaia mais. Os cultos hoje são verdadeiras exposições de pessoas, é uma coisa nojenta, né? São exposições de pessoas. A pessoa está ali para aparecer, são carnais, a carnalidade, são invejosos. Isso não é ainda o culto espiritual que Deus deseja, o culto racional que Deus procura e que agrada o Senhor. É interessante porque tanto Paulo quanto Apolo estavam envolvidos no ministério lá em Corinto, na cidade de Corinto. Apolo era mais velho do que Paulo. Apolo era um dos diáconos da igreja. Paulo depois tornou-se um discípulo, né, de Jesus, dos mais amados e mais respeitados. Mas eles não brigam, eles pensam substancialmente diferente um do outro. Mas eles não brigam entre si. Você não vê Paulo queimando o ministério de Apolo, né, como hoje em dia a gente vê, né, os reformados destruindo as pessoas wesleyanas, e um falando mal do outro, querendo ter uma teologia mais certa, quando na verdade ambos estão errados, porque a teologia certa é a bíblica, e ao mesmo tempo que ambos estão errados, por causa disso, ambos estão certos em muitos aspectos também. Um crente carnal, ele é um crente que procura um sermão, uma igreja, um pastor que agrade a si, né? Que o sermão lhe faça bem, lhe convença. O cristão carnal, ele vai para a igreja para se entreter, para assistir um show, ele vai para sair de lá confortável assim, confortável, né? Ele não vai para ser desafiado. Ele quer ouvir, quando a mensagem começa a apertar ele corre para outra igreja, corre para outro pastor, corre para outro sermão. É um cristão carnal. Está precisando ainda de uma caminhada. E finalmente nós temos o nível espiritual, o homem espiritual. 1 Coríntios 2, capítulo 15, 16 nos diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse, então, é o homem espiritual, é o cristão espiritual. Ele estava morto, ele era um homem natural, ele nasceu em Cristo, tornou-se um cristão carnal e, na caminhada, ele despertou o espírito, ele fez acordar o espírito, né? O espírito dele despertou, viveu. Então, ele agora é um homem espiritual, é uma pessoa espiritual. Essa palavra do grego é pneumáticos. É até interessante, né? Você viu o irmão falando de tal? O irmão ultimamente é uma pessoa muito pneumática. Pneumático é isso. Pneu vem disso, né? É cheio de ar. É cheio de ar. É cheio do espírito, no nosso caso aqui, né? A questão pneumática é aquele que é lotado, é cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ter um rápido entendimento aqui de algumas palavrinhas do hebraico para a gente prosseguir. Nafan. Nafan significa vento forte, sopro forte, né? Acender, despertar. Como se você jogasse, a ideia é como você tem uma fogueira e você joga um litro de gasolina de repente, aquilo que sobe, aquilo é o nafan, né? Aquilo ali é o sentido dessa palavra. E ruá é espírito, hálito, né? É sopro. Quando a Bíblia fala que Deus soprou, é esse ruá. Isso aí é do início. Deus soprou no homem, fez dele alma vivente. O homem é um ser híbrido. Nós somos parte carne e parte espírito. Nós temos um espírito que vive infinito, que viverá, não é eterno. Eterno é Deus. Eterno é o que não tem início nem fim. Nós temos início e somos imortais, né? Não teremos fim. Nosso espírito não terá fim. Então, o homem é esse ser híbrido, né? Parte físico e parte espiritual. Outra palavra interessante é nefes, que significa, é uma palavra feminina, muito legal isso, significa o mundo interior, o ser interior. Os gregos chamam isso, essa palavra nefes, o ser interior, de pneumático. Essa pessoa, ela tem algumas características. Primeiro, ela é madura espiritualmente.
Né? Ela é uma pessoa madura, ela não é mais um neném, ela vai para um culto para entender e para procurar ali no culto louvor e honra ao nome do Senhor e edificação de sua vida e da vida dos irmãos. É uma pessoa que não vai para o entretenimento, ela vai assim, e quando ela ouve uma palavra dura, ela se circunspecta e pensa sobre aquilo. A Bíblia fala que essa pessoa escuta notícias, ouve coisas, ela não sai falando. Né? Hoje em dia todo mundo sabe tudo de coronavírus, é impressionante. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo virou médico e epidemiologista. Falar se o nome é esse. Mas todo mundo sabe tudo. O homem maduro espiritualmente, ele escuta tudo isso. Ele escuta, ele pensa, ele discerne. E se tiver alguma coisa para falar, ele fala. Ele não fala o tempo todo sobre tudo. Né? Ninguém consegue fazer isso. Ele entende as profecias, ele entende os tempos, ele percebe que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus. O que o reino de Deus tem a ver com isso, o que a Bíblia fala sobre isso, o que o Espírito fala sobre isso. Ele vai orar, entender tudo isso e discernir tudo isso espiritualmente. Ao mesmo tempo que essas pessoas discernem, compreendem as coisas, elas são incompreendidas, são estranhos. Né? Uma moça, uma garota que na faculdade decide se guardar sua virgindade, ou mais estranho ainda, um rapaz que decide guardar sua virgindade para o casamento. Estranho, as pessoas acham estranho. Né? Uma senhora, uma mulher bela, que não gasta todo o dinheiro que tem com vaidade, se enfeitando, e nem sai expondo o seu corpo como se fosse mercadoria barata. Estranho isso. É um homem casado que vai para o trabalho e se recusa a ficar olhando o traseiro da secretária bonitona. Esquisito isso. O empresário cristão que se nega a ser corrupto e perde com isso. Estranho. As pessoas maduras são incompreendidas. São estranhas. Se você ou se eu sou muito bem quisto pelo mundo, isso está errado. Tem alguma coisa muito esquisita com a gente. As pessoas possuem a mente de Cristo, tiveram a mente renovada. Né, elas acordaram do sono. Tem uma música que fala isso, né? Nos acorda do sono profundo. A gente estava dormindo e tendo um sonho horroroso, um pesadelo horroroso. E o Espírito vai lá e nos acorda. Quando a gente acorda, a gente desperta, a gente percebe as coisas e fala, caramba, como tudo era tão diferente do que eu imaginava. Né? A gente consegue entender e ver além da fina camada cinza que separa o óbvio. A gente passa a ter a mente de Cristo, a mente renovada, né? E ela é todos os dias transformada pelo poder espiritual do Santo Espírito de Deus. Essa pessoa, madura espiritualmente, ela tem algumas características. Por exemplo, maduro. A gente já falou uma coisa sobre isso aqui, né? Paulo diz que eles entendem tudo, né? Eles percebem tudo muito bem percebido. E finalmente agora vem a pergunta mais importante aqui dessa conversinha nossa. Como eu posso ser uma pessoa espiritual? Como ser uma pessoa espiritual? A pergunta fácil é, cara, faz um jejum de 200 dias, né? Ou lê um livro que fala 7 passos para ter profundidade. Não é assim. Né? Ou então vai até o alto do Himalaia de joelho. Não é assim. Faz todas as campanhas de libertação. Também não é assim. O dízimo, pago, não é assim. Não é nada disso. Isso tudo é muito fácil. Bom seria se fosse, né? Bom seria se fosse assim, mas não é nada disso. Tá? Não é fácil, mas também não é difícil. E nós temos a chave para isso, a gente vai falar sobre isso. Primeiro, leitura da Palavra de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus, os pensamentos de Deus para o homem, o que nós necessitamos para a nossa vida espiritual ser profunda. Qual Bíblia? Qualquer uma. Essa aqui, por exemplo, é uma das que eu mais gosto e é especial, porque ela é a Almeida, que a gente chama de Almeida Corrigida Fiel. É um texto antigo e que foge da tentativa de agradar o leitor. É bem fiel ao original, eu gosto muito dessa Bíblia. É uma Bíblia, digamos assim, protestante. Essa aqui é uma Bíblia católica, que eu gosto muito dessa versão aqui, a Bíblia Edição Pastoral. Eu gosto muito dessa Bíblia. Ela tem uma leitura doce, fácil. É a Palavra de Deus também. Mas tem uns livros a mais. Não vem ao caso. A Palavra de Deus está toda aqui. Tá bom? Leia. Há outras, eu ainda vou fazer um vídeo sobre versões da Bíblia, mas não vai ser aqui agora. Né? Leia a Bíblia. Mas não apenas isso. Segundo, estude a Bíblia.
A leitura é muito importante, ler a Bíblia, ler é importante, mas estudar a Bíblia, você ler um pouquinho e entender o que Deus está dizendo para mim, o que isso quer dizer, o que significa tudo isso. A Bíblia nos fala que o cidadão estava lendo a Bíblia e não entendia nada, até que Filipe falou, você entende o que você está lendo? Ele falou, não entendo nada, ninguém me ensina. Então, estude, e se você não entender, procure alguém que possa lhe ajudar a compreender, ok? Terceiro, oração. Cara, oração é importantíssimo. Oração é o suspiro da alma, é a respiração da alma, assim. Sem orar, a gente não vai para frente. Eu não estou falando da oração da hora do almoço, da hora do jantar, eu estou falando da oração do que Jesus fala. Vai para o seu quarto, fecha a porta e ora em silêncio. Teu pai vai ouvir você em silêncio, a oração que você ouve mais do que fala. E por falar em silêncio, 4, a solitude. Né? A solitude não é solidão. A solitude é a pessoa ficar só sem ser solitária. A pessoa se abster do barulho e entrar em um silêncio profundo, ou na sua casa, ou seja lá como for, apenas para escutar. Né? Quinto, a meditação cristã. Eu não estou falando de meditar na palavra de Deus, o que é muito importante. Eu estou falando de meditação mesmo, meditação que envolve respiração. Respiração. Você meditar, você ir para um lugar, ficar calmo, respirar. É importantíssima a respiração. É importantíssima a respiração para uma meditação profunda. E eu não estou falando de meditação budista ou transcendental, estou falando de meditação cristã. Alguns grupos cristãos ainda praticam a meditação, né? Os Quakers, os Ashram, eles praticam, mas nós devemos aprender a meditar também. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, né? As disciplinas espirituais, do Foster. E aqui no canal tem um vídeo meu que eu falo sobre várias disciplinas espirituais. Procure depois se você quiser, tá bom? Sexto, submissão, a disciplina espiritual da submissão. Você aceitar de livre e espontânea se submeter. Ninguém submete você. Tá? Ninguém te submete. Você se submete. Você se permite ser submisso. Sabe? Ao seu marido, à sua esposa, ao seu pastor. E a Bíblia nos orienta a sermos submissos uns aos outros em amor. Porque em Cristo maior é o que serve. Dar é melhor do que receber. A lógica do reino de Deus, da pessoa espiritual, é uma lógica muito complicada e muito diferente do que a gente entende. E há muitas outras disciplinas espirituais que a gente não tem tempo de falar aqui agora. Eu desejo que você tenha uma vida espiritual profunda, vencedora, que você fuja das mesmices, que as igrejas estão lotadas. Eu desejo de todo o coração que você procure um pastor que seja pastor e não seja chacal nem lobo, que não queira o seu dinheiro, mas que queira lhe ajudar a prosperar e a seguir. Um padre que seja de uma paróquia onde se louva a Deus e se adora a Deus e a ninguém mais. Tenha uma vida espiritual profunda. Decida hoje isso, ok? Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.